graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com todos os seus. Nesse momento você esteja com seu coração pronto, preparado para receber mais uma porção desta palavra do Senhor. A palavra de Deus que transforma vidas. Está no ar mais um quadro, mais um episódio do nosso Semeando, um programa semanalmente separado para plantar, semear a palavra de Deus no teu coração. Quero te dizer nessa noite uma palavra de encorajamento, que você continue firme na presença do Senhor Jesus, que nada abale o seu coração, que nada abale a sua vida, as adversidades, os problemas da vida, nem aqueles vacilos que nós damos, pois somos seres humanos e sempre escorregamos, sempre erramos, sempre pecamos, mas graças a Deus que nós temos um Senhor, um advogado, que advoga por nós e que está pronto a perdoar. Ele é galardoador para com aqueles que o buscam. Então nessa noite eu quero saudar a você, a toda a sua casa e dizer que a paz do Senhor Jesus esteja abundantemente no teu coração. Amém? Meus queridos, a palavra do Senhor nessa noite que nós vamos meditar, e eu quero convidar você a ler esta palavra agora. Claro, vai aparecer aqui no nosso vídeo o texto, mas eu gostaria que você também, aí na sua casa, pudesse ler esta palavra na Bíblia, pudesse pegar a sua Bíblia, abrir, ler, meditar e outros versículos que você possa ler no contexto desses versos que nós trouxemos para você nessa noite. Está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós vamos ler dois versículos, o versículo 20 e o versículo 21, que nos diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Que palavra maravilhosa nessa noite, não? Que palavra maravilhosa para os nossos corações. Olha o que o texto diz, que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Quando a gente observa esse texto, a gente percebe que a lei, ela serve para nos conduzir. A lei, ela é criada para nos guiar. Mas também quando se cria a lei, cria também as suas penalidades para aqueles que não cumprem a lei. Se você observar toda a lei que é votada, como os nossos legisladores chamam, todos os PLs, os projetos de leis, eles têm lá no finalzinho também as suas penalidades. Ou seja, uma vez que a lei é aprovada, porém ela é descumprida, aquele que descumpre a lei, ele sofre uma penalidade. Ele é penalizado pelo seu descumprimento da lei. E é isso que a palavra está dizendo. Quando o povo estava lá no Egito, cativo, você que costuma ler a Bíblia, você entende um pouco da história, que eles saem do Egito, então o Deus eterno, ele cria leis para que esse povo esteja sendo guiados, por estas leis. E aí o que acontece? Como ele cria as leis, também as suas leis têm as suas penalidades. E dali por diante, aqueles que decidem servir e seguir a Moisés no deserto, seguir os ensinamentos de Deus, cumprir as leis de Deus, porém aqueles que descumprem essas leis, eles também são penalizados. A palavra de Deus é como se ela fosse a lei para as nossas vidas. E quando nós deixamos de cumprir essa lei, nós somos também penalizados por ela. Mas o importante ver nesse texto é que na segunda parte do verso 21, ele diz: mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse texto é lindo, por quê? Porque quando nós deixamos de cumprir a lei, nós estamos pecando, nós estamos errando contra a lei do Senhor, contra os desígnios de Deus. E onde esse pecado atua, onde esse pecado habita, como diz a palavra, onde esse pecado abunda, nós temos a graça de Jesus Cristo que superabunda. Olha que maravilha. Ou seja, a graça de Jesus é maior, muito maior do que o efeito do pecado na vida do homem. Basta que o homem se arrependa. Talvez você diga: pastor, mas não tem mais jeito para mim. Não tem mais como consertar a minha vida. A minha vida está toda torta, minhas atitudes, os meus pensamentos, já não há mais conserto para a minha vida. Você está diante de um texto que nos dá a real certeza
que onde o pecado está abundando, existe uma graça próximo dele para ser derramada, para superabundar. Essa graça é uma graça de perdão, é uma graça de reconciliação, de reaproximação do homem para com Deus. Então não te preocupe se o teu pecado está em evidência, se você está entristecido em ter pecado. Claro que quando nós erramos, nós precisamos ter um sentimento de conserto, de correção. E isso começa com arrependimento. Meu querido, Deus é muito sensível a um coração quebrantado. Deus é muito sensível a um coração arrependido. Então arrependa-se dos seus pecados agora, hoje mesmo, e permita que essa graça possa superabundar a sua vida. Graça é favor que nós não merecemos. Deus fez algo por nós chamado graça, ou seja, Ele entregou o seu Filho Jesus para numa cruz derramar sangue para lavar as nossas vidas, para nos perdoar de todo o pecado. Então eu quero te dizer isso nessa noite, meu amado e minha amada. Não te preocupe com aquilo que talvez atormenta o seu coração nessa noite, pois onde este pecado abundou, a graça do Senhor pode superabundar nesta noite. E o verso 21 diz o seguinte: a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que maravilha! Quando nós decidimos seguir as leis, nós estamos passivos e sujeitos aos erros da vida, a não cumprirmos toda a lei. Nós não temos a plena condição de cumprirmos todos os itens da lei. Então nós estamos sujeitos ao pecado, nós estamos sujeitos à morte. Mas a palavra do Senhor nos diz que assim, da mesma forma como o pecado ele reinou na morte, a graça de Deus, ele reina pela justiça. Jesus, ele é justo. O nosso Deus, ele é justo. E a justiça de Deus é diferente da justiça terrena. É muito diferente da justiça do homem. E é essa justiça que nós precisamos para as nossas vidas. Alguns já disseram por aí que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Não, ela não tarda e também não falha. Ela vem no tempo certo. Esse ditado não é bom a gente falar, pois a justiça de Deus ela é certeira e ela é no tempo certo, no tempo em que nós precisamos. Então que nesse momento, você que está acompanhando esse vídeo, onde você talvez esteja pensando sobre a sua vida, sobre os seus erros, sobre os seus pecados, eu quero te dizer que há um favor que nós não merecemos, mas já foi feito este favor. E esse favor chama-se graça. E esta graça, neste momento, pode ser derramado na sua vida, se você quiser. E eu te convido nesse momento a nós orarmos juntos ao Senhor, pedindo a Ele que derrame dessa graça em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, ó Deus, a minha vida e as demais vidas que assistem esse vídeo. Deus, eu quero rogar ao Senhor nesse momento que essa palavra que hoje veio aos nossos corações possa ser uma palavra que se cumpra nos corações destes que nos ouvem, que nos veem. Pai, que a Tua graça seja algo real na vida desses ouvintes. Nós te rogamos, ó Pai, que os pecados que agora estão sendo confessados, os corações que agora estão sendo derretidos, estão sendo quebrantados perante a Tua presença, possa alcançar o Teu perdão. A Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Então nós te rogamos, Pai, agora, perdão pelos nossos pecados, que a Tua graça possa superabundar as nossas vidas. E se agora estiver havendo confissão de que o Senhor é Senhor destas vidas, nós te rogamos que o Senhor agora seja o Senhor, continue, que a partir de agora o Senhor possa guiar os passos, dar as diretrizes para que estas vidas estejam em Tuas mãos. Nós rogamos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor abençoe as famílias que nos assistem, abençoe os casamentos, abençoe os relacionamentos de pais e de filhos. Nós te rogamos, ó Deus, porque cremos no Teu poder e sabemos que o Senhor nos ama e quer sempre o melhor para nós. Nós te oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe. Você que ainda não é assinante do nosso canal, nós te pedimos a você, logo abaixo do vídeo aí, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, receba sempre essa palavra de Deus e os cultos que nós transmitimos também pelo nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e até o próximo Semeando.